O que é notícia nesta quinta-feira? Transporte hidroviário de passageiros retorna nesta quinta-feira em todo o estado. Pesquisa do IBGE revela que taxa de analfabetismo reduziu 5,4% no Amazonas. Operação das Forças Armadas na Amazônia deverá ser estendida até 2022. Auxílio emergencial. Quarta parcela começa a ser paga no dia 20 a beneficiários do Bolsa Família. Senado não vota medida provisória de regras trabalhistas e texto pode perder validade. Decreto proíbe queimadas em todo o Brasil por 120 dias. Anistia Internacional liga JBS a ilegalidades na Amazônia. Estados Unidos anunciam que a Organização Pan-Americana da Saúde irá investigar envio de médicos cubanos ao Brasil. FMI pede ao G20 manutenção do gasto público anticrise provocada pela pandemia. Flamengo vence o Fluminense e conquista seu 36º título carioca. Homem é encontrado em campo de futebol no Petrópolis com o corpo retalhado e crivado de balas. Corpo decapitado e jogado de carro no distrito industrial. Casal sofre acidente de moto na Cidade Nova e a mulher morre. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 8 milímetros e que a temperatura vai continuar elevada, com máxima de 33 graus. O dia amanhece com 24,5 graus e 76% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É quinta-feira, 16 de julho. 197 dias do ano. Faltam 169 para terminar 2020. Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Também é o dia do comerciante. E o aniversário de Manacapuru, que completa 87 anos. Esta é a edição 44.777 do Jornal da Manhã. Rio Negro desceu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 20 centímetros. A vazante era de 32 centímetros. Estão abertos, operando sem restrições, os aeroportos Eduardo Gomes e Ubiritá de Ponta Pelada. O que conta a história? 1926, a revista National Geographic publica as primeiras fotos coloridas do fundo do mar. 1934, a Assembleia Constituinte promulga a Constituição e elege Getúlio Vargas presidente da República do Brasil. 1950, a seleção brasileira de futebol perde a Copa do Mundo para o Uruguai em pleno Maracanã. 1969, lançamento da missão espacial norte-americana Apollo 11 no complexo de lançamento 39 do Centro Espacial Kennedy na Flórida, que seria a primeira missão tripulada a chegar à Lua. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, hoje é aniversário de Manacapuru, 87 anos. Na realidade, Manacapuru começou em 1786, a sua origem, Pellegrini, de uma aldeia de índios Muras. Teria 234 anos desde essa descoberta. A emancipação aconteceu em 16 de julho de 1932, portanto, 87 anos, Alberto Pellegrini. Pois parabéns à nossa princesinha de Solimões, cidade tão querida, não, Paulo Guerra, sempre. Eu e Paulo damos aquela voltinha lá em Manacapuru. Abraço ao Beto D'Angelo, a Dona Laura também, aí que, né, o Beto D'Angelo, que é o prefeito, faz um grande trabalho lá em Manacapuru. Abraço também pro Cristiano, pro Gringo, seu João, lá do Paraíso D'Angelo, não, Paulo, gente boa da melhor qualidade, Major Afrânio, Dona Marília, Sandomar Guzmão, Zeg, enfim, são muitos os amigos lá na cidade de Manacapuru. A professora Saboia está dizendo aqui que a princesinha dos Solimões completa 88 anos de emancipação política. Eu falei aqui 87. A professora está falando, tudo bem. Pellegrini. Falou, tá falado, né? Falou, tá falado. Pellegrini, tivemos um grave acidente na Camapuã ainda há pouco. Foi ainda há pouco, Paulo Guerra, um gravíssimo acidente quando um motoqueiro, né, com uma jovem na garupa, acabou chocando-se com um carro que ia subindo a Camapuã em direção à União Cascavel. Paulo, o acidente foi grave, os dois rebolaram pelo asfalto e, infelizmente, a jovem morreu na hora. O rapaz, o motoqueiro, também ficou com sérios ferimentos,
mas estava consciente ainda, estava vivo. Já a mulher não teve a mesma sorte e morreu na hora. Não foi identificada ainda, Paulo, mas aparenta ter entre 20 e 22 anos de idade. Lamentavelmente, mais um acidente com vítima fatal em Manaus envolvendo motocicleta. Um corpo decapitado foi jogado de um carro no Distrito Industrial, Peregrini. Na famosa Avenida Flamboyant, né? Os últimos corpos encontrados, Paulo, na área do distrito, foram na Avenida Flamboyant. Lembro que há mais ou menos um mês atrás nós noticiávamos que um rapaz havia sido encontrado morto na Avenida Flamboyant. Dias atrás a esse também, mais uma pessoa foi encontrada morta no Distrito Industrial 2, também na Avenida Flamboyant. E de ontem, né, Paulo, né, na noite de ontem também, mais um corpo. Esse, dessa vez, Paulo, decapitado, né? Uma testemunha viu que um Fiat de modelo Palio deixava esse corpo, jogava esse corpo lá em um terreno baldio no Distrito Industrial e a cabeça a metros do corpo. A polícia já está investigando o caso, Paulo, e deverá chegar ao assassino nas próximas horas. Ontem de manhã foi encontrado o corpo de um homem retalhado e crivado de balas também no bairro de Petrópolis, próximo a um campo de futebol, Peregrini. Pois é, Paulo, uma senhora que estava regando as plantas acabou por encontrar esse cadáver. Foi um susto, foi um desespero. E o detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que quando a perícia chegou, que desenrolou o corpo da lona em que ele, do local lá onde ele estava, Paulo, percebeu-se que ele havia sido torturado, né? Muitos hematomas pelo corpo, além, Paulo, de ser morto a facadas e alvejado a tiros também. Peregrini, como é que está o tempo aí onde você se encontra? Começando a clarear, Paulo, já com aquela temperatura gostosa, como você colocava ainda há pouco, de 24 graus, tá aquele ventinho muito bom por aqui, pela área da zona leste da cidade. Nós estamos aqui no estacionamento do Pronto-Socorro Platão Araújo, a temperatura é muito agradável, Paulo. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco vamos voltar sim com essas e outras informações. E o show de comunicação continua aí com você, com o Eduardo Silva e também com o companheiro Paulo Guerra. É contigo, Paulinho. A Prefeitura de Manaus deu início nesta quarta-feira às ações de orientação à população sobre a intervenção viária na Avenida São Jorge, na área de acesso ao bairro Compensa. O canteiro central entre a Avenida Jacira Reis e o Centro de Instrução de Guerra na Selva Sigis será removido para tornar o trecho da Avenida São Jorge em mão única no sentido centro-bairro. A expectativa é de que as mudanças no trânsito sejam efetivadas até o final deste mês, como explica o chefe do setor oeste do IMMU, Wagner Oliveira. Nos horários de pico, tanto da manhã quanto da tarde, a gente tem uma média aí de 7.000 veículos por hora trafegando nesse cruzamento, o que é muito, né? Ou seja, esse cruzamento já não comporta tanto esse volume de carros, e para melhorar esse fluxo a gente vai fazer uma obra para facilitar a fluidez, tanto saindo do bairro em direção ao centro, quanto voltando para o bairro. Daí vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter a Avenida Ipaz, que hoje funciona como mão dupla, ela vai ser mão única indo em direção à prefeitura. Aí a extensão da Avenida Compensa, ela vai seguir em direção ao São Jorge, e a Avenida São Jorge, ali mais ou menos entre no trecho compreendido entre o SIGS, ali o Centro de Instruções de Guerra na Selva, e a Avenida Ipaz, vai funcionar em sentido único, vindo em direção ao bairro. Ou seja, apesar de não ter a característica de uma rotatória, apenas para exemplificar, para o melhor entendimento dos condutores aqui diariamente, vai funcionar como uma grande rotatória, na verdade. Ou seja, o trânsito simplesmente fluindo no sentido anti-horário dessa grande rotatória que vai ser construída. Ainda na noite desta quarta-feira, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura começaram a retirada de 600 metros do canteiro central. Os trabalhos devem durar aproximadamente 15 dias e serão feitos sempre durante a noite e madrugada para não impactar no trânsito do local. Após a remoção completa do canteiro central e a implantação da sinalização, vias no entorno terão fluxo alterado. A Avenida São Jorge, no trecho entre o SIGS e a Avenida Jacira Reis,
funcionará em mão única no sentido centro-bairro. O fluxo da Avenida Coronel Teixeira no sentido bairro Centro será desviado à direita para a Avenida Ipase e para a Avenida Compensa, que terão fluxo em mão única em direção à Avenida São Jorge. Quem segue pela Avenida São Jorge, sentido centro-bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à Avenida Ipase ou seguir em frente sentido Ponta Negra. Mesmo com o retorno gradual das atividades presenciais, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M, registrou mais de 55 mil downloads do certificado de registro e licenciamento veicular, o CRLV digital, no mês de junho. Em comparação com maio, houve um aumento de 41% na procura pelo documento impresso em papel comum. Esse é um indicativo de que cada vez mais as pessoas estão migrando para o serviço digital. A impressão do CRLV é a última etapa do licenciamento anual do veículo. A entrega do documento na sede do DETRAN e o serviço de licenciamento representam 65% do fluxo de atendimento diário feito presencialmente pelo órgão. Moradores do ramal ZF1 no quilômetro 53 da M10 Manaus-Itacoatiara reclamam que ele está quase intransitável e pedem providências da Prefeitura de Rio Preto da Eva. O escoamento da produção dos agricultores está sendo prejudicado pelos buracos que dificultam o trânsito de veículos. A Central Integrada de Fiscalização realizou uma operação para verificar denúncias de aglomeração de pessoas em bares de Manaus ontem à noite. A ação teve início na Praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado, na Zona Centro-Sul, onde bares foram notificados por descumprirem medida de prevenção ao novo coronavírus. Como sempre acontece em dias de jogos do Flamengo, é grande o número de pessoas que ocupam os bares para assistir às partidas. Em seguida, a fiscalização seguiu para a Rua 8, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, onde 2 estabelecimentos fechavam a rua com mesas e cadeiras. Parintins Aquarela Amazônica é uma exposição fotográfica virtual para homenagear moradores e visitantes de Parintins, que será lançada hoje, data em que é celebrado o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo. A exposição foi idealizada pelo fotógrafo Carlos Navarro, que é também curador do projeto, que conta com 52 fotografias e a participação de 10 fotógrafos. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru completa hoje 88 anos de emancipação política. Localizada à margem esquerda do Rio Solimões, sua fundação se deu em fevereiro de 1786, sua elevação à categoria de cidade se deu em 16 de julho de 1932. Desde então, o município pegou vento e, com sua brava gente, agigantou-se, tornando uma cidade próspera e acolhedora. Hoje podemos dizer que é a 4ª maior cidade do estado. Com seus quase 100 mil habitantes, o município, que já foi conhecido como a capital da juta, hoje capital da ciranda, continua reinando com o nobre título de Princesa dos Solimões. Sem comemoração, a cidade amanhece num longo silêncio, quebrada apenas pelo som dos ventos e o canto dos pássaros, onde Sua Majestade a Princesa continua adormecida, como se soubesse que hoje é o seu aniversário. Manacapuru faz parte da região metropolitana e seu principal acesso até a capital Manaus são os seus 86 quilômetros de estrada até a ponte sobre o Rio Negro, que encurta ainda mais a distância entre a Terra Muras e a capital do Amazonas. Rodeada de rios e lagos, seu maior atrativo são os inúmeros balneários, e em especial o Lago do Biriti, que hoje é o principal local público para moradores e visitantes. Mas o Manacapuru também tem suas histórias bizarras. Aqui já tivemos jararaca pedreiro, capivara motorista de ônibus, visagem guiando burro de carga e até o cão casou com a Jesus. Por fim, podemos dizer que por aqui já passaram administradores jurando de pés juntos que transformaria a princesa em rainha. Porém, mesmo aos 88 anos, ela nunca envelhece e continua a princesa, majestosa e linda como sempre. Parabéns, minha terrinha. Feliz aniversário, minha eterna princesa. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Parabéns pelo texto, José Alberto Zegdeg. Um texto que merece ir para a Academia Amazonense de Letras. 6h05 em Manaus. A Secretaria de Estado da Assistência Social repassou esta semana R$3.297.598,66 para 11 organizações da sociedade civil
que atuam na rede complementar do Sistema Único de Assistência Social. O aporte garante a continuidade de 22 projetos por mais 9 meses e o atendimento a pessoas com direitos violados e em situação de risco pessoal e social. A liberação desses recursos foi anunciada nesta quarta-feira na sede do Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco Social no Parque 10 pela secretária titular da SEAS, Maricília Costa. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulga nesta quarta-feira, divulgou ontem, a edição número 105 do Boletim Diário Covid-19 no Amazonas. Essa edição, o boletim confirmou a recuperação de mais 970 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 72.929 pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Conforme o boletim, foram confirmados mais 16 óbitos pela doença, dos quais 4 ocorridos nas últimas 24 horas e 12 que tiveram confirmação diagnóstica na data de ontem, elevando para 3.080 o total de mortes. A empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour, vai mapear as atividades do trade turístico do estado em relação à retomada das atividades e também conhecer as perspectivas para o segundo semestre. A partir desta quinta-feira, a empresa começa a realizar a segunda sondagem da pesquisa do ambiente de negócios do turismo. Temos informações de Urucará, lá está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, construíram 60 módulos sanitários, banheiros em alvenaria, revestimentos, fossa séptica, semidouro, reservatório elevado, tanque para lavar roupas, louças, instalações elétricas e hidráulicas. A obra foi entregue para as famílias de baixa renda. O projeto de saneamento básico de grande importância para a cidade e proporcionará para as famílias melhor qualidade de vida aos beneficiados. Paulo Guerra, o último boletim coronavírus local. Caso confirmado, 428 e 5 óbitos. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. A implantação de uma unidade de pronto atendimento UPA 24 horas capaz de atender uma população estimada em 18.000 habitantes nas vilas de Lindóia, Novo Remanso e Engenho, demais comunidades rurais do município de Itacoatiara, se faz necessário com urgência. Foi o que disse ontem na Assembleia Legislativa do Estado o deputado Cabo Marcel em comunicado de liderança, afirmando ter protocolado expediente em forma de indicação ao governo do Estado, solicitando uma UPA para aquela região de Itacoatiara. O Tribunal de Contas do Estado considerou a ausência de indícios de desvio de recursos públicos para decidir em favor do termo de ajustamento de gestão apresentado pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto para a regularização da prestação de serviços de alimentação preparada e transporte escolar. A decisão é fruto de uma consulta do ex-secretário da pasta, Vicente Nogueira, que precisou estender a prestação dos serviços em setembro passado até a conclusão do processo licitatório em março de 2020. Os contratos emergenciais de janeiro de 2019 já foram extintos e o processo licitatório finalizado pelo Centro de Serviços Compartilhados, antiga Comissão Geral de Licitação. Em sua decisão, o conselheiro relator Josué Cláudio de Souza Filho ressaltou a ausência de indícios de desvio de recursos públicos, ausência de decisão definitiva e irrecorrível e possibilidade de regularização de atos e procedimentos mediante o cumprimento das obrigações assumidas. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor realizam hoje, a partir das 9 horas, a Operação Construção Segura, que visa fiscalizar a venda de tijolos, blocos cerâmicos, cimentos e materiais elétricos de baixa tensão, como fios, cabos, plugs e tomadas em comércios de Manaus. Por meio da ação, pretende-se verificar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, no que se refere à quantidade, dimensões e certificação desses itens da construção civil. Serão realizados exames formais in loco para verificar as dimensões dos tijolos, bloco cerâmico, que para o Amazonas é de 9 por 19 e 19 por 19. E é centímetros de largura, altura e comprimento. Além disso, será feito o teste de pesagem dos cimentos para verificar se a quantidade declarada na embalagem é verdadeira. O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira que o governo pode manter a operação de garantias da lei e da ordem executada pelas Forças Armadas na Amazônia
até o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro em 31 de dezembro de 2022. O governo anunciou uma primeira versão da operação em agosto do ano passado como resposta à alta das queimadas. As ações duraram 60 dias. Porém, após criar o Conselho da Amazônia em fevereiro de 2020, o governo anunciou em maio a Operação Verde Brasil 2. Governador Wilson Lima diz que a retomada dos serviços de transporte fluvial no Amazonas a partir de hoje segue orientações das autoridades de saúde. O governador Wilson Lima afirmou durante a entrevista coletiva na manhã de ontem que a retomada do transporte hidroviário intermunicipal de passageiros no Amazonas, autorizada a partir de hoje, será realizada de forma responsável, obedecendo recomendações das autoridades de saúde. Todas as medidas que nós estamos tomando relativas ao Covid-19 são com muita responsabilidade. Nós já temos uma situação de estabilização dos números aqui na capital. Os dois parâmetros importantes que nós estamos seguindo para a tomada de decisão são o número de enterros aqui na capital e também a taxa de ocupação nas unidades de saúde. O governador disse que todas as tomadas de decisão seguem as orientações da área de saúde. Nós temos uma situação que nos preocupa ainda no interior, mas é uma situação que a gente consegue dar o atendimento necessário. E daí a tomada de decisão de voltar o transporte de passageiros. E claro, seguindo todas as orientações da área de saúde, limitando a quantidade de passageiros nessas embarcações. A fiscalização dos serviços ficará sob a responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, ARCEPAM. O distanciamento social, a adesão aos procedimentos de higiene pessoal e a limitação da capacidade de passageiros em 40% para ferryboats e navios motores e em 60% para lanchas rápidas são algumas das iniciativas adotadas para garantir a segurança da população. Wilson Lima ressaltou que se houver indicativo de uma segunda onda da Covid-19, o governo retroagirá da decisão. Há condicionantes. Se a gente não conseguir manter os números da Covid ou se houver um indicativo de um pico ou de uma segunda onda ou qualquer problema nesse sentido, nós não teremos nenhum problema em retroagir na decisão que a gente tomou com relação a isso. As medidas incluem ainda a demarcação de assentos, distanciamento de 2 metros entre redes e uso de máscara. Passageiros ou tripulantes que apresentarem sintomas suspeitos durante a viagem deverão desembarcar no porto municipal mais próximo para que haja garantia de atendimento médico adequado. Além disso, devem ser definidos assentos específicos para o embarque de passageiros do grupo de risco. 6:13 em Manaus. Os resultados do módulo de educação da pesquisa anual por amostra de domicílios contínua, PNAD contínua, divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, revelam que houve melhora em praticamente todos os indicadores educacionais do Amazonas entre 2016 e 2019. A taxa de analfabetismo foi de 6,9% em 2016 para 5,4% em 2019, queda de 1,5 pontos percentuais neste indicador. Entretanto, persistem as desigualdades regionais de gênero, de cor e raça. Mulheres permaneciam mais escolarizadas do que os homens, exceto no recorte sobre o analfabetismo de pessoas acima de 60 anos. E pessoas brancas tiveram indicadores educacionais melhores do que os das pessoas pardas ou pretas. No Amazonas, em 2019, havia 158 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, o equivalente a uma taxa de analfabetismo de 5,4%. Taxa menor do que a média nacional, 6,6%. Em 2019, 2,8% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram analfabetas, percentual que se eleva para 5,9% entre pessoas de cor preta ou parda, uma diferença de 3,1 ponto percentual. Entre aqueles que não completaram a educação básica no Amazonas, 5,7% não possuíam instrução, 29,7% tinham ensino fundamental incompleto,
6,1% tinham o ensino fundamental completo e 4,4% o ensino médio incompleto. Outro indicador da educação do Amazonas diz respeito à conclusão da educação básica 1 obrigatória. De 2016 para 2019 passou de 48,6% para 54,1% entre a população de 25 anos ou mais. A média nacional era de 48,8%. E considerando cor ou raça, assim como na média nacional, era maior entre brancos 70,4% do que pretos ou pardos 50,9%. Se o acesso à escola tem melhorado, permanecem os problemas do atraso escolar e da evasão. Mais característico do ensino médio, 15 a 17 anos, onde foi registrada em 2019 taxa de frequência líquida de 65,1%, ou seja, 34,9% dos alunos. Polícia. Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, deve ser submetido a um exame de sanidade mental. Ele confessou ter matado a míssima Nicolé Kimberly Karen Mota, que tinha 22 anos, com golpes de faca em maio deste ano. A defesa dele tenta comprovar que tem problemas mentais, buscando uma regressão de regime prisional. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho afirmou que um laudo psiquiátrico comprovou que o analista judiciário não possuía problemas mentais quando assumiu o cargo no órgão em outubro de 2017. Conforme o TRT, o concurso público realizado pelo órgão no qual Rafael obteve a aprovação não exige especificamente exame de sanidade mental. Para assumir o cargo, Rafael teve de apresentar laudo emitido por médico psiquiatra atestando aptidão do candidato para o exercício do cargo. O requisito foi preenchido por ele, ou seja, o exame comprovou que ele não possuía problemas mentais ou intelectuais que o impedisse de exercer o cargo. É um assassino. 6h20 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que um bandido de 21 anos, acompanhado de outro mini bandido de 17, foram apreendidos na tarde. Foram presos, preso um, apreendido outro de 17. Eles foram presos, Paulo Guerra, foram levados pela Rocan após cometerem um assalto a ônibus. Armados com uma escopeta, eles invadiram o ônibus e levaram 2, 4, 6, 8, 10, 11 celulares, Paulo. A polícia agiu rápido e conseguiu prender os bandidos, os assaltantes, em plena luz do dia, que estavam roubando os passageiros da linha 600, ônibus que faz aqui para a área da zona norte e leste da cidade. Se você quiser fazer contato com a Rocan que prendeu aí esses bandidos, é só fazer contato pelo zap 9280 7574, 9280 7574. Faça contato com a Rocan, que com certeza uma equipe vai até o seu bairro, vai até a sua rua, acabar com a patifaria, tirar os vigários daí da sua rua, prendendo os bandidos e levando-os para a cadeia. Parabéns mais uma vez a Rocan, que tem um comando do Major Werner. Um adolescente de 16 anos e um outro bandido de 19 foram presos, Paulo Guerra, ontem à noite na Rua 10 do Conjunto Castanheira. Eles assaltaram um mototaxista utilizando uma faca. A polícia foi acionada e conseguiu prender os bandidos, Paulo. Bom trabalho também, mais uma vez aí, dessa vez pelos policiais da 4ª SICOM. Parabéns aí ao pessoal da 4ª SICOM, realizando um grande trabalho em sua circunscrição. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, ocorrido na madrugada de hoje, já no final da madrugada, na Avenida do Camapuã, próximo ali ao Retorno da Morte, logo após o Terminal 5, subindo para quem vai para Cascavel, tem um retorno. Paulo Guerra, aquele retorno é o retorno da morte. Várias mortes já aconteceram, outros acidentes acontecem todos os dias, sem que nenhuma providência seja tomada por parte das autoridades de trânsito. Atenção, Detran e MMU,
por favor, uma fiscalização ou acabar com o retorno da morte na Avenida Camapuã. E mais uma morte aconteceu próximo a esse retorno. Foi na madrugada de hoje, daqui a pouco mais detalhes. E esse homem que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo é outra vítima ali do retorno da morte da Avenida Camapuã. Ainda do Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Armado com uma faca. Ele é perigoso, um homem conhecido apenas como Make. O Make com a faca na mão é um perigo. Segundo as primeiras informações, o Make estava tomando cerveja, estava achando graça. Ele mais outro homem, isso aconteceu no bairro Fazendinha. O Make tem apenas 17 anos de idade e estava com uma faca, com um perigo, é um perigo ele com uma faca na mão. E ontem, após uma discussão com seu colega de copo, o Make deu-lhe uma facada no colega dele que bebe cachaça. O Make disse que não bebe, mas enche a cara e quando bebe é perigosíssimo. O Make é morador do bairro Fazendinha e as informações dão conta que ele tem apenas 17 anos de idade. Cuidado com o Make, com uma faca na mão, o homem é um perigo. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu a noite de ontem, Paulo Guerra, estava tudo tranquilo no pronto-socorro João Lúcio, até que o homem deu entrada, vítima de agressão física. Ele apanhou do próprio irmão, ele levou uma paulada do próprio irmão, e as informações dão conta de que eles estavam bebendo também, era uma bebedeira entre amigos, os dois irmãos estavam lá, até que houve uma discussão, essa discussão foi se acalorando e o irmão deu uma paulada na cabeça de seu próprio irmão. Ele deu entrada com a cabeça rachada lá no pronto-socorro João Lúcio, passou por exames, passou por um bom atendimento dos anjos da vida, os médicos, os técnicos em enfermagem e os enfermeiros, os anjos da vida do João Lúcio atenderam muito bem. Aliás, todos que procuram João Lúcio são muito bem atendidos. Pronto, socorro 28 de agosto. Uma pessoa vítima de atropelamento, uma jovem de 22 anos de idade, dava entrada, era por volta de 20h10, quando ela deu entrada atropelada. Paulo Guerra, com muitas escoriações pelo corpo, rapidamente ela foi muito bem atendida também pelos anjos da vida do 28 de agosto e já não corre risco de morte. Não é dessa vez que ela vai partir desta para pior. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Morte, Paulo Guerra. O corpo de um rapaz, até o presente momento não identificado, foi encontrado em um campo de futebol no bairro de Petrópolis. Segundo as informações, o jovem foi torturado, ele tinha vários hematomas pelo corpo, uma senhora que foi regar a planta, acabou encontrando esse corpo, encontrando esse homem que estava completamente torturado. A perícia técnica científica esteve no local, bem como uma equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros. E lá, Paulo Guerra, logo nos primeiros procedimentos já deu para perceber, já deu para descobrir que o homem foi torturado, foi baleado e esfaqueado, morreu de maneira trágica, macabra, terrível, e o crime aconteceu lá no bairro de Petrópolis. Acidente de trânsito com morte, por volta de 5h20 da madrugada de hoje. Um grave acidente ocorrera na Avenida Camapuã, envolvendo uma moto e um carro. As informações dão conta de que a moto estava subindo a Avenida Camapuã. O carro que bateu a moto também, os dois acabaram se
se chocando, Paulo Guerra, e infelizmente o motoqueiro ficou jogado no asfalto com muitos hematomas pelo corpo. A mulher que vinha na garupa acabou se machucando e os ferimentos a levaram à morte. Ela morreu na hora na Avenida Camapuã devido a um acidente de trânsito, mais um envolvendo motocicleta. A Avenida Camapuã também muitos acidentes envolvendo principalmente motociclistas que descem e sobem essa via em altíssima velocidade. O resultado não foi outro, foi morte, mais uma na madrugada de hoje. Morte no distrito! E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem, por volta de 21 horas. Nessa mesma hora, o Flamengo levantava mais uma taça. O Flamengo ganhava o seu 5º título no ano. O Flamengo ganhava mais uma taça. Jorge Jesus jamais perdeu no Maracanã. E o Fluminense jogou 3 partidas. Empatou uma e perdeu 2. Dessa hora em que a torcida rubro-negra maior do mundo comemorava o título, era nessa mesma hora que Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um corpo de um homem era desovado na Avenida Flamboyant, no Distrito Industrial. Uma testemunha viu quando um palio de placa ainda não identificada tirou o corpo da mala, jogou no chão e a cabeça da vítima foi jogada metros depois do corpo. Ou seja, o homem foi decapitado. E o corpo jogado lá na Avenida Flamboyant, no Distrito Industrial. Ele perdeu a cabeça foi jogada longe do corpo. Esse crime macabro, essa desova, repito, é mais uma no Distrito Industrial dos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte passou no bairro de Petrópolis, no Distrito Industrial e na Avenida Camapuã. É contigo, Paulo Guerra. Retomando o contato, Josué Filho. Bom dia, Paulo. Muito obrigado. Eu estava ouvindo, como de sempre, o jornal quando noticiaste uma matéria, creio que oriundo da comunicação do governo, a respeito do PAC, do TAG, do termo de ajuste de conduta. Isto é, ocorre quando o órgão, no caso a SEDUC, teve terminado o seu contrato para o transporte escolar e merenda para o interior do estado. Solicitou, explicou, a área técnica analisou, submeteu ao procurador Dr. Carlos Alberto, que deu parecer e veio a mim. E eu encampei tanto o parecer da área técnica quanto do Ministério Público e submeti ao Pleno, que foi aprovado por unanimidade, concedendo a prorrogação por 90 dias, para que eles realizem o que não fizeram até hoje, o processo licitatório. Então eu estou aqui com o TAG na mão, tive o zelo ou a antevisão de saber que isso ia estourar, porque embora a SEDUC seja um órgão do Estado, a eleição é municipal e eu sei como é a eleição no interior, né? Então o presente instrumento, o Tribunal de Contas, por intermédio do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, doravante denominado também aquela cabeçalho todo, e que assina pelo Estado o atual secretário da Educação e Qualidade de Ensino, professor Luiz Fabiano Pereira Barbosa. Paulo, tão somente, amigos da difusora, um prazo que pode ser até considerado uma intimação, né? Para que em 90 dias eles regularizem essa situação. Agora, se trava, as aulas voltando agora em agosto,
e não tem um contrato vigente, que não tinha, e tanto é que não teve compra no período que ele ficou vencido, quem seria o culpado? O relator, o procurador, o órgão técnico do Tribunal de Contas? Não. Nós não aprisionamos, condicionamos. Agora, isso não tem nada a ver com as contas. Isso é uma autorização provisória. Terão que licitar e, depois de licitado, pagar os transportadores, comprar a merenda e prestar contas. Estão misturando como se nós tivéssemos dado um alvará de aprovação, o que é absoluta inverdade, né? Eu estou com os dois na mão. Chegou-me há cerca de há 9 dias atrás, ele foi aprovado por unanimidade, uma terça-feira antepassada, né? Se nós abstrairmos 16/9, vamos dizer que foi dia 7, não, acho que foi dia 5, e a solicitação, já vinda com o parecer ministerial do Ministério Público, me chegou às mãos cerca de 20 dias. Com a pandemia, realmente demorou 3 semanas, até porque isso a gente não pode dar de pronto, tem que ser analisado por que a SEDUC, desde 2018, desde o Vicente Nogueira, do Luiz Nogueira, e posteriormente desse secretário, agora o Luiz Fabian, que vem tendo problema, não realizar o processo licitatório no prazo determinado. Ora, parar, travar, multar, pune, mas complica, não resolve. Então, Paulo, eu fico à disposição da difusora e de todos os repórteres, jornalistas, para esclarecer que a SEDUC errou, pediu para prorrogar, foi concedido com a área técnica atuando, com o Ministério Público, o conselheiro Josué, que submeteu ao plenário, foi aprovado por unanimidade e que não dá nenhuma situação de mérito, pelo contrário, faz uma advertência para que no prazo de 90 dias, que não é muito nem pouco, é o razoável, realize o processo. Porque o inverso é terrível, né? O juiz é duro, e aí nada de merenda, nada de transporte, e as aulas começam a agosto. Falando em navegação, hoje começam a funcionar as linhas, né? Os motores da linha para as várias cidades do Amazonas. Paulo, muito obrigado, um grande abraço, bom dia. A matéria foi dentro do Jornal da Manhã e você cortesmente me deu o direito de resposta, sem que eu quiser, só recorri, Paulo, ao Valdir para ligar para o Cabral. O Hamilton me abandonou. Bom dia, amigos, bom dia. Bom dia, Josué. 6:38 em Manaus. Esportes. Sassuolo e Juventus fizeram um duelo emocionante nesta quarta-feira. As equipes se enfrentaram no estádio Città del Tricolore pela 33ª rodada do Campeonato Italiano e ficaram no empate em 3-3. O Porto é o novo campeão português. A equipe do norte do país derrotou o Sporting nesta quarta-feira por 2-0 pela 32ª rodada e chegou ao seu 29º título nacional. Danilo e Marega marcaram os gols da conquista. Em o Maracanã, sem a presença de público, o Flamengo derrotou o Fluminense por 1-0 graças a um gol do atacante Vitinho nos acréscimos e conquistou seu 36º título do Campeonato Carioca na noite de ontem. Com o mando de campo, o Flamengo tentou amenizar a ausência de torcedores e repetiu a estratégia do Fluminense no jogo de ida. Preparou um grande mosaico para motivar os jogadores com a mensagem 42 milhões com vocês. Após a vitória de 2-1 obtida no último domingo no primeiro jogo da decisão, o rubro-negro chegou à partida desta quarta-feira com a vantagem de um empate. Já o Fluminense tinha de marcar ao menos um gol para conseguir sonhar com o título. Últimas notícias. Após ter reconquistado ontem o nível dos 100 mil pontos, logo no dia seguinte a tê-lo perdido, o Ibovespa seguiu conectado ao bom humor externo para emendar esta quarta, a segunda sessão com ganho acima de 1%, que o deixou aos 101.790,54 pontos. O dólar terminou em alta de 0,68%, cotado em R$5,3855. As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira após dados mistos da China alimentarem preocupações sobre o ritmo de recuperação da segunda maior economia do mundo,
após o choque do coronavírus. Os mercados chineses lideraram as perdas na Ásia hoje. O índice Xangai Composto teve queda de 4,5%. Em outras partes da região asiática, o índice acionário japonês Nikkei caiu 0,76%. O abono salarial PIS/PASEP começa a ser pago hoje para os trabalhadores com direito ao benefício nascidos de julho, PIS ou com benefício final zero, PASEP. As datas valem para trabalhadores que não forem correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil. O calendário de saque se estenderá até 30 de junho de 2021. E começa na próxima segunda-feira o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial de R$600 para quem recebe o Bolsa Família. Esses beneficiários têm calendário distinto dos demais trabalhadores inscritos no aplicativo e site do auxílio. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família, de acordo com o número de identificação social UNIS. A economia da China cresce 3,2% no segundo trimestre. A produção industrial do gigante asiático subiu 4,8% em junho em relação ao ano anterior, apontam os dados. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou hoje que a Organização Pan-Americana da Saúde irá investigar a contratação de médicos cubanos enviados ao Brasil. Os Estados Unidos haviam ameaçado que só manteriam seu aporte financeiro à OPAS, o equivalente a mais da metade do orçamento da organização, quando uma comissão independente fosse criada para avaliar o programa de envio de médicos cubanos. Quase 8 mil médicos cubanos participaram de 2013 a 2018 do Mais Médicos, um programa criado para atender regiões pobres e zonas rurais do Brasil em convênio com a OPAS. A venda de serviços médicos é a principal fonte de renda de Cuba, que em 2018 recebeu 6,3 bilhões de dólares por missões em todo o mundo, segundo números oficiais. Em meados de junho, Pompeu exigiu da OPAS, o escritório regional da Organização Mundial da Saúde, que prestasse contas por explorar médicos cubanos aqui no Brasil. E o Brasil tem média de 1.067 mortes por dia por coronavírus na última semana. 11 estados mais Distrito Federal têm alta de mortes, mostra consórcio de veículos de imprensa. O país tem 75.523 mortes por Covid-19 e 1.970.909 infectados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu não votar a medida provisória que altera regras trabalhistas durante a pandemia do novo coronavírus. Depois de votar duas medidas provisórias na sessão de ontem, vários senadores manifestaram posição contrária à votação da medida provisória 927. Sem acordo para a votação, Alcolumbre encerrou a sessão sem votar o relatório do senador Irajá, do PSD do Tocantins. Com isso, a medida provisória pode perder a validade, uma vez que Alcolumbre disse que ela não deve ser votada nesta semana. A crise provocada pela pandemia de Covid-19 vai exigir a manutenção do gasto público para estimular a economia, afirmou nesta quinta-feira a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, há poucos dias da reunião virtual do G20, que será organizada pela Arábia Saudita. Kristalina Georgieva estabeleceu uma linha de prioridades: manter e, se necessário, ampliar as medidas de proteção social, continuar com o gasto público para estimular a economia e aproveitar a oportunidade para construir um mundo mais justo e verde. Temos uma daquelas oportunidades que acontece uma vez em um século de construir melhor um mundo mais justo e mais equitativo, mais verde e sustentável, mais inteligente e, sobretudo, mais resiliente, completou Georgieva. Até chegar a consumidores em outras partes do mundo, parte da carne produzida no Brasil deixa no país um rastro de ilegalidade, de destruição da floresta amazônica e de violações de direitos humanos. Segundo o relatório da Floresta à Fazenda, publicado nesta quarta-feira pela Anistia Internacional, até mesmo a maior processadora de proteína animal do mundo, a JBS, tem envolvimento com essa prática. Sem revelar o nome das fazendas envolvidas, a Anistia aponta que a JBS comprou indiretamente gado de uma área usada ilegalmente como pasto dentro da reserva extrativista Rio Ouro Preto, unidade de conservação federal. A empresa também teria negociado gado de fazendas que ocupam terras dentro da reserva Rio Jaci, Paraná, e da terra indígena Uru e Uauau. Segundo a lei, a pecuária comercial é proibida nesses locais. O governo federal anunciou na noite de ontem que foi editado um decreto para proibir o emprego de fogo em áreas rurais por um período de 120 dias. A medida vale para todo o território nacional. Em nota distribuída à imprensa, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que, historicamente, a maior incidência de queimadas ocorre entre os meses de agosto e outubro. A medida vale para todo o território nacional e a previsão climática do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos para os meses de julho, agosto e setembro indica período de forte estiagem, motivo pelo qual tornou-se urgente
a adoção da suspensão das queimadas para conter e reduzir a ocorrência de incêndios nas florestas brasileiras, informou a pasta. Segundo a nota, citando o Ministério do Meio Ambiente, os dados recentes da plataforma de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, apontam grande quantidade de foco de queimadas no primeiro semestre deste ano, não apenas na Amazônia, mas também em outros biomas como no Pantanal. Agora 6h51 em Manaus, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Avanço da pandemia no sul e centro-oeste leva o país a novo recorde semanal de óbitos. Folha de São Paulo. Mourão defende militares na saúde, mas diz que Pazuello deve sair em agosto. O Estado de São Paulo. Telefônica, dona da Vivo, vai ativar 5G em 8 cidades a partir de 24 de julho. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Novo teste de Bolsonaro volta a apresentar resultado positivo. Valor Econômico. Esta tarde, saneamento ameaçam ir à justiça contra veto de Bolsonaro. Estado de Minas. Médico que defendeu vermífugo contra a Covid está internado em UTI. Jornal do Comércio no Recife. Morre o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante. Fortaleza, Diário do Nordeste. Banco do Brasil e Caixa oferecerão crédito com garantido saque aniversário do FGTS. 0 hora, Porto Alegre. TSE exclui o uso da biometria na eleição para evitar aglomerações e contágio. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Trabalho na indústria impactado pela pandemia. A crítica. Analfabetismo recua para 5,4% no estado. Em tempo. Debate sobre reforma tributária e alerta a bancada. Diário do Amazonas. Francisca Mendes tem 75% do quadro ocioso. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.